Olha, quando a gente fala de Uno esportivo, o que a pessoa lembra? Geralmente o Uno 1.5R, 1.6R, o Uno Turbo também é um grande clássico. Acontece que nenhuma dessas versões foi o primeiro Uno esportivo do Brasil. Qual foi ele então? Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva, nostalgia, falamos de carros antigos, carros clássicos e quem tem um carro antigo, um carro clássico com mais de 30 anos faz muito bem em colocar uma placa preta de coleção como nós fizemos com o nosso Santana GLSI 1994. Para colocar uma placa dessa eu recomendo que você entre em contato com o meu amigo Renan ou o Léo, eles fazem o procedimento de placa preta de maneira rápida, a entrega do certificado é feita em até 24 horas, inclusive o pessoal da região de São Paulo ali tem vistoria presencial, é tudo feito de maneira rápida, segura e correta como deve ser feito. O link, o contato, né, do Léo, do Renan, está na descrição desse vídeo. Você quer colocar a placa preta no seu carro, assim como nós fizemos com o nosso Santana? Então não perca mais tempo e entre em contato com eles, recomendo muito e também vai valorizar o seu carro, isso é muito importante. Olha, a Fiat chegou no Brasil em 1976 com o Fiat 147. No ano de 1980 chegava a nova frente, conhecida como Europa, e novos modelos também, a picape em 78, a Panorama em 80, depois teve o Fiat Ode, que era o sedanzinho, e depois da frente Europa, em 1983, chegava o Spazio, uma opção mais luxuosa, mas que já sentia o peso da idade. Nesse mesmo ano de 83, era lançado lá na Itália o novo carro da marca. Era o Fiat Uno, que em seu idioma de origem significa simplesmente um. Era um carro de conceito simples e moderno, com motor transversal, tração dianteira e suspensão MacPherson com mola helicoidal à frente e eixo de torção também com molas na parte traseira. Foi logo eleito o carro do ano na Europa, inclusive. Aqui no Brasil, o Uno foi apresentado em agosto de 1984 e chamou bastante atenção, algo que não acontecia na Fiat desde o lançamento do próprio 147 lá em 76. Ele era bem mais moderno que o seu antecessor. A ausência de frisos nos vidros, janelas sem quebra-vento, limpador único na frente e para-choques envolventes traziam um ar de modernidade que automaticamente deixou a concorrência velha. Soluções assim como o para-choque de plástico mais largo envolvente e também a ausência de frisos nos vidros foram soluções que só chegaram aos concorrentes Gol e Escort em 1987. No lançamento, lá em agosto, foram disponibilizados dois modelos. A versão S, que era a mais simples, e a CS. Dois motores diferentes também eram disponibilizados. Havia o 1050 a gasolina, que já era usado na linha 147 há algum tempo e era exclusivo da versão S, a mais simples, e o 1300 a gasolina para a versão CS. O motor 1300 movido a álcool, que era até mais forte, ele era disponibilizado no Uno S. Quando você pedia um Uno S a álcool, automaticamente ele vinha com o motor 1300 e o 1300 a álcool também na versão CS. Essas eram as opções de motorização já no lançamento. Naquele ano, vários esportivos estavam surgindo no mercado. Era a nova leva, a nova geração de modelos esportivos. Se nos anos 70 a gente tinha aquele conceito de esportivo, um carro com motor V8, um carro grande, com as sucessivas crises do petróleo, esse conceito se alterou e nos anos 80 a moda era algo mais enxuto, uma coisa menor. A Volkswagen lançava o Gol GT, primeiro Gol com motor refrigerado a água, motor 1.8, era o MD280, no começo nem era ainda o AP. Já tinha o Passat GTS Pointer, também com motor 1.8, era 1.6, depois passou para 1.8, ainda MD, e a Ford lançava também, logo depois do lançamento do Escort no Brasil, feito em 83, lançava o Escort XR3 com direito ao piloto Ayrton Senna como garota propaganda. O motor era o CHT Fórmula, o CHT 1.6, que não era uma primazia também em questão de desempenho, mas é um motor bem redondo, funciona bem nesse carro. A Fiat, então, diante desse cenário, resolveu trazer também a versão esportiva do Uno já em outubro. Lançamento em agosto, setembro, chegava a outubro
ela então disponibilizava o Uno SX, que na verdade já era um modelo mais esportivo que havia na Itália, já tinha uma versão lá com esse nome. Existiu nos anos 90 o Mille SX, nada tem a ver com essa versão esportiva, tá? O Mille SX lá de final de 96 para 97 era uma versão mais simplificada do Uno EP, né? Era uma versão mais simples. Com o lançamento do Palio, o Uno era para sair de linha, acabou não saindo, foi posicionado abaixo porque continuou vendendo bem. Então essa primeira SX era uma outra proposta, né? Era a versão top de linha da linha Uno lá em 84. Então quais eram os diferenciais da versão SX em relação aos demais modelos? Bem, externamente, o SX tinha o para-choque dianteiro com spoiler integrado e charmosos faróis auxiliares, né? Molduras pretas nos paralamas e calotas integrais imitando rodas de liga leve. E a tampa preta? Bem, aí no caso, algumas fotos de pré-release que nós temos, era ainda um protótipo, vamos dizer assim, né? Essa tampa preta foi um estudo que foi rejeitado, foi cancelado pela equipe da Fiat. Ela falou, não, melhor não. A tampa preta é sinônimo de esportividade em várias versões, inclusive o próprio Uno R, né, usou isso daí. Mas o Uno SX era para ter saído com a tampa preta, como nós vemos nessa imagem, mas foi cancelado. Então os Unos SX normais que foram fabricados não tinham a tampa preta, né? Algo que dificulta ainda mais a gente identificar um original que passa meio despercebido. A decoração do SX era de fato mais discreta do que um Uno R. Mas é isso que torna esse carro legal, exclusivo e diferenciado. E por dentro, né? Por dentro, como que era o acabamento do Uno SX? Bom, ele trazia de série, aliás, se você não sabe o que é equipamento de série ou não, equipamento de série é o que já vem no carro mesmo que você não peça, né? Então quanto mais cara, mais completa é a versão, mais itens de série ela vai trazer, né? Quanto mais básico, menos itens de série. E o que não é item de série é opcional. Tem carro que nem opcional tem, inclusive. Bom, de série, o Uno SX trazia um exclusivo padrão, né, no revestimento dos bancos e laterais de porta, que tinha inclusive apoios de braço maiores, volante de 4 raios e painel de instrumentos completo com odômetro parcial, contagiros, manômetro de pressão de óleo, termômetro e check control. Além de vidros traseiros basculantes, limpador e desembaçador e relógio digital no teto. Esses são os itens de série, como eu disse, e o que era opcional? Haviam alguns opcionais no Uno SX, mas especificamente 4 itens opcionais esse carro trazia. Eram eles vidros elétricos, né, que era uma novidade, o vidro elétrico, o primeiro carro a sair de fábrica com vidro elétrico foi o Del Rey em 81. Retrovisor do lado direito, cores metálicas, né? A cor metálica era um opcional, e o computador de bordo, aqui um pioneirismo da Fiat, porque o computador de bordo estreou no Brasil no Uno e no Premium, era um opcional, tanto no Uno podia vir no Premium também. É muito bacana esse computador de bordo, ele pegava o espaço do contagiro, então não vinha o RPM, mas você tinha ali várias opções. Algumas pessoas pensam que o Monza foi o primeiro carro com PC de bordo, mas na verdade foi o Uno e o Premium. Bem verdade também que são itens raros nos dias de hoje, porque a maioria vinha sem. Agora, o que ele usava de motorização? Lembrando que os esportivos da época, né? Gol e Passat, motor 1.8, o Escort, motor 1.6, motores com cilindradas maiores em relação ao Uno, que tinha o motor 1300, mas o motor Fiasa de 1300 cilindradas movido a álcool não fazia feio na botinha. Enquanto nos modelos S e CS o motor 1300 rendia 59 cavalos, no SX a potência pulava para 70 cavalos com carburador de corpo duplo inclusive, que levava um Uno de 0 a 100 em 16,21 segundos. Não é bem um 0 a 100 de respeito, porque esse número de 16 me lembrou que o Gol 1.6 refrigerado a ar também fazia 0 a 100 em 16 segundos. O Gol 1.6 faz de 0 a 100 em 16 segundos. E faz de 100 a 0 em 4 segundos. A velocidade final do Uno SX ficava na casa dos 151 km por hora. Velocidade essa talvez limitada um pouco pelo câmbio curto. Nessa época tinha-se o conceito de que câmbio curto era sinônimo de esportividade. Eu não gosto muito de câmbio curto porque limita um pouco a final. Por exemplo, abrir um parênteses aqui, a minha Paraty 1.8 88, a versão GLS
vinha com câmbio curto, câmbio de sigla PV, que era o mesmo usado no Gol GTS. Esse câmbio, ele é mais curto, ele faz com que o carro acelere mais rápido, mas segura na final. Então você está a 120, 130, o motor está parecendo que vai explodir. Acho que algo parecido ocorre aqui com o Uno SX, por isso que a final fica limitada no 151. Mas a aceleração em velocidades menores fica bem divertida, né? Com o câmbio curto, vira um kartzinho e é gostoso também. Essa era a proposta que ele tinha nesse período. A concorrência de esportivos ganhava mais um player em 1985. Era o Monza SR, também com motor 1.8. E tanto, ó, se pegar Monza SR, Gol, GT, depois GTS e o Escort, eles tinham pacotes visuais mais atraentes que o Uno SX, que era um carro meio discreto e acabava passando até batido como um Uno CS comum. Por essa razão, e também o motor 1300 deixava ele um pouco atrás até do próprio Escort. Então, se bem que ele era leve também, tinha um bom desempenho, mas quando você colocava do lado de um Gol 1.8, realmente a diferença era mais visível. Por essa razão, a Fiat, diante desse cenário, sabia disso e trouxe para a linha 87 o Uno 1.5R. Né? Então ali o pacote visual, né, foi melhorado, ganhou a tampa preta, ficou mais esportivo, como já era de se esperar de um carro com essa proposta. E o motor então passou para 1.5, como o nome já dizia. Depois até pulou, né, virou 1.6R. Depois ganhou roda de liga leve. O primeiro, 87, ele tinha uma calota que parece um disco de telefone, uma calota muito rara inclusive, e depois ganhou roda de liga leve, passou a ser 1.6, foi sendo melhorado ao longo do tempo. E depois surgiu o turbo, mas aí já é outro capítulo. Mas então esse Uno SX da primeira safra ficou meio esquecido. E esse vídeo tem a missão aqui na seção nostalgia de trazer de volta, relembrar esse carro, que é um carro muito legal, muito colecionável, um carro diferenciado, o primeiro Uno esportivo brasileiro, tá? Uno SX, fabricado então entre o final de 84, o finalzinho do ano, até 1986. Olha, quero lembrar também você da ação do Fuscão 1500 ano 71 azul diamante do canal PL. Você quer ganhar esse carro? Esse carro pode ir para sua garagem. Como, Pedro? É muito simples. O link também está na descrição, ó. No link do vídeo tem lá. Ação do Fusca 1500 ano 1971. Basta acessar lá, você vai entender como funciona. É bem bacana também. E eu, é claro, aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Muita coisa boa chegando na programação do canal. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.